Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 7 do capítulo 1 do volume 1 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica Mecânica. Essa questão corresponde a uma questão sobre ordem de grandeza. A questão 7 diz o seguinte: qual a ordem de grandeza do tempo que a luz leva do Sol para chegar até a Terra e até Plutão? Então, notem que o que ele pede, o que? É a ordem de grandeza do tempo que a luz leva para sair do Sol até a Terra e do Sol até Plutão, tá certo? Então, para tal, nós precisamos saber as distâncias Terra-Sol e Plutão-Sol. E com isso, sabendo que a velocidade da luz tem seu valor constante, uniforme, então podemos, com essa distância, determinar o tempo e com o tempo estimar essa ordem de grandeza, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, para encontrar as ordens de grandeza, nós vamos utilizar as seguintes distâncias. A distância Terra-Sol, que corresponde a aproximadamente 149.600.000 quilômetros, ok? Então, esses dois dados que eu vou estar mencionando agora com vocês, tanto esse da distância Terra-Sol quanto a distância Plutão-Sol, pode ser encontrado no livro-texto, ok? E agora a distância Plutão-Sol. A distância Plutão-Sol corresponde aproximadamente a 5.900 milhões de quilômetros, ok? E sabendo, né, que a luz viaja com velocidade constante dada de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo, e que essa velocidade constante pode ser então escrita como a razão da distância pelo tempo, dado aí pela equação de número 4, nós podemos estimar o tempo que a luz leva do Sol à Terra e do Plutão à Terra, de acordo com as equações 1, 2, 3 e 4, ok? Então vamos lá. Então, utilizando os valores das equações 1 e 3 dentro da equação 4, né, que é essa equação aqui, nós podemos determinar o tempo para a luz percorrer a distância Terra-Sol. Então temos que C vai ser igual a D de TS dividido por T de TS, ok? E com isso nós podemos isolar o T, que será o tempo para percorrer a distância Terra-Sol, e esse T, então, dado aqui pela distância dividido pela velocidade da luz, ok? Então, esse tempo para percorrer a distância Terra-Sol será dado pela divisão entre o valor dado pela equação número 1 dividido pela equação de número 3, ok? Então, substituindo os valores, substituindo as equações 1 e 2, nós encontramos que o T de TS será igual a 149.600.000 quilômetros dividido por 299.792.458 metros por segundo. Notem, pessoal, que a distância está em quilômetro e a velocidade da luz está em metros por segundo. Então, nós precisamos fazer uma conversão de unidades, transformar o quilômetro para metros, tá certo? Então, lembrando, né, da conversão de unidade de quilômetro para metro, que 1 quilômetro corresponde a 10 elevado a 3 metros, como dado aqui pela equação de número 6. Substituindo isso na equação de número 5, então a equação de número 5 fica o T de TS, então colocando em notação científica, então isso será, né, então 3, 3, 8, ok? Então tá aí 1,496 vezes 10 elevado a 8, e o 10 elevado a 3 aqui da conversão de unidades, tá certo? E o termo de baixo também vai ser 2, esse número todo, vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, realizando essa divisão, nós encontramos finalmente aí que o tempo de TS, né, o tempo para a luz percorrer a distância Terra-Sol é de aproximadamente aí 5 vezes 10 elevado a 2 segundos, ok? Então, vamos para a segunda parte da questão, que nos solicita o tempo aí para percorrer a distância Sol-Plutão.
ok? Então vamos lá. Então para tal nós vamos estar utilizando as equações 2, 3 em 4, ok? Então vamos lá. Então utilizando as equações 2, 3 em 4 nós podemos determinar, né, o tempo aí para a luz percorrer a distância Plutão-Sol. Então de forma similar ao que fizemos anteriormente, temos que C vai ser o D de PS dividido por T de PS. E aí, isolando o T de PS, nós temos que isso será igual à razão entre o D de PS dividido por C. Então, substituindo aí os valores dados nas equações 2 e 3, nós encontramos isso, né? A distância, no caso do Plutão ao Sol, é de 5.900 milhões, né? O milhão aí é 10 elevado a 6 do quilômetro, dividido aí pela velocidade da luz, já em notação científica, ok? Então, isso, colocando esse termo aqui, né, escrevendo ele em notação científica, 5 vezes 9, vezes 10 elevado a 3, e aí, isso nos dá que isso será aproximadamente 1,968, isso é, aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 4 segundos, ok? Então, como o nosso objetivo era estimar a ordem de grandeza, nós temos que a ordem de grandeza do tempo para a luz percorrer a distância Terra-Sol é de 10 elevado a 2, e a ordem de grandeza que a luz leva para percorrer a distância Plutão-Sol é de 10 elevado a 4, ok? Então, como aqui expresso. Então, de acordo com as respostas 7 e 8, nós temos as seguintes ordens de grandeza, né? Tá aí o 10 a 2 e o 10 a 4 para distâncias Terra-Sol e Plutão-Sol, respectivamente. Então é isso, pessoal. Essa questão envolve intuições físicas sobre distância, envolveu a conversão de unidade e ordem de grandeza, tá certo? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.